Bom, eu comecei na adolescência já a colecionar disco, né? Uma coisa lá nos anos 80, né? Comecei a me interessar muito por comprar disco e virei meio aficionado já de cara. Comecei a fazer festa no bairro onde eu morava, lá em São Paulo, nas Perdizes. E aí eu comecei a também frequentar a noite, né, de São Paulo nessa época e comecei muito a me interessar muito por isso, por esse universo. Aí já entrando no território da música eletrônica mesmo, né? Que era o começo da house, do techno. E aí foi isso, aí eu comecei tocando assim, frequentando esse clube chamado Nation, no final dos anos 80, que foi meio embrião assim embrião não, marco zero assim na cultura club em São Paulo. E daí foi, né? Daí eu também, eu fico meio oscilando, né, entre jornalista e DJ. Então aí depois eu fui ser um pouco jornalista. Aí no meio dos anos 90 em diante eu voltei para discotecagem, comecei a me envolver com as primeiras raves aqui no Brasil. E aí foi isso, né? Aí foi indo. E de lá para cá, e aí a coisa do escritor é bem nova. O escritor esse é meu primeiro livro, espero que não seja o último. Então, para mim, é uma conclusão, é uma progressão natural em cima das duas coisas que eu faço, que é jornalista e DJ. Então, por isso que o livro traz um pouco de experiência pessoal, de envolvimento com a cena, mas também é um livro jornalístico também, né? Ele tem um certo posicionamento, assim, de... Enfim, tento ser fiel aos fatos, né? Fiz muita apuração, muita entrevista. Então, acho que o livro mescla esses lados. Bom, Batistaca é fruto da minha vivência como DJ, como jornalista, e muito tempo eu tenho essa ideia de fazer um livro sobre a cena de São Paulo. Já nos anos 90, 2000, eu achava que seria interessante fazer, né? Porque eu via muitos livros saindo na Inglaterra, nos Estados Unidos, falando das cenas de lá, e eu achei que seria importante ter esse relato, né? Mas o tempo foi passando, né? E mais ou menos uns 7, 8 anos atrás, eu resolvi começar a levar esse projeto adiante, especialmente porque eu estava vendo que nas redes sociais, galera mais jovem, as gerações que vieram depois, tudo estava meio se apagando, né? Toda essa história mais antiga estava ficando esquecida. Então, sei lá, clubes muito importantes como o Senhora Kravitz, que foi nos anos 90, onde começou muita coisa, o próprio techno no Brasil meio que começou ali. Ninguém sabia mais o que era, né? Então, a Sound Factory na Penha foi o primeiro clube onde o Mark tocou como residente. Esse também quase ninguém, né, de uma certa faixa etária para baixo, assim, não lembra. Então, foi muito motivado por isso, assim, né? De trazer, de resgatar, de contar essa história e de perpetuar um pouco essa história. Pois escrever um livro numa era assim onde todo mundo, né, assim, tá no celular e onde cada vez menos as pessoas às vezes têm tempo, paciência, às vezes de pegar um livro, é um desafio. Mas eu acredito que as histórias, né, que estão no livro, elas, eu acho que tem muito interesse não só para quem viveu, mas quem vive essa cena até hoje, né? Tanto que eu tive uns feedbacks interessantes de gente que falou assim, eu não, sei lá, nunca terminei um livro, mas o seu eu vou ler até o fim. Então esse eu acho muito massa. Porque às vezes a questão do livro talvez tenha muito a ver com o assunto, né? Então assim, se você está tratando de uma realidade, de uma história que é pertinente para aquela pessoa, ela vai se interessar em ler o livro. E de qualquer forma eu acredito que o livro é um suporte que eu acho que consolida mais aquela informação. Porque a internet parece que está tudo lá para sempre, mas não está, né? A gente vai tentar ver um post antigo seu do Instagram de 2015, né, para você resgatar isso. Ou mesmo vários sites, né, sites de notícias, às vezes eles saem do ar. Tipo, tinha um site chamado RAW, que foi fundamental, assim, para a cena eletrônica nos anos 2000. Tinha tudo lá, tinha set de DJ, tinha review de festa, entrevista. Saiu do ar, você não tem como acessar esse material. A Vice mesmo tinha um projeto de um site de música eletrônica que era aqui no Brasil, né? Era Vice, esqueci o nome, enfim. Mas enfim, também tinha muita matéria e aí acabou sendo ar e também... Então assim, o digital na verdade não é eterno, mas eu acho que o papel tem mais chance às vezes de perpetuar porque vai para uma biblioteca, fica preservado. Bom, Batistaca é um livro sobre os primórdios da cena clubber em São Paulo.
Então, assim, os primeiros lugares que se denominavam clubes, né, em vez de danceteria, que é um termo dos anos 80, né, discoteca. Também o começo ali da cultura DJ no Brasil, né, muito ligada também ao hip hop, mas também a dance music, né, especialmente no final dos anos 80. Então muitas coisas ali, né, esses primórdios incluem muita coisa. Então tem as drag queens também, que era um movimento que começou ali forte nessa época. Então é isso, eu acho que é um livro sobre o nascimento da cultura clubber e, de certa forma, da música eletrônica em São Paulo, mas também no Brasil, porque São Paulo sempre foi um lugar que acaba irradiando para o resto do Brasil, né? Essa pergunta é profunda, hein? Eu acho que a cultura é fundamental para o ser humano desde sempre, né? A arte, né? A arte onde o ser humano pode transcender, onde ele pode se inspirar, onde ele pode enxergar o mundo de um jeito que às vezes ele não estava enxergando. No caso, acho que da cultura clubber, ela tem um papel muito transformador na vida de muita gente, né? Em muitos lugares que eu falo no livro são lugares, especialmente fim dos anos 80, começo dos anos 90, onde existia muito preconceito ainda na sociedade. Não que não tenha hoje, né? Tem muito. Mas, assim, naquela época era uma coisa muito... por exemplo, não era crime, né? Hoje, pelo menos, a homofobia é crime. Mas, na época... Então, essa cena, essa comunidade que se formou em torno dos clubes acabou sendo um lugar onde as pessoas podiam ir, ter segurança, né? Sem ser quem elas queriam ser. Então, acaba tendo esse papel, eu acho, muito fundamental, assim, né? A música, o lugar da música. Isso é uma coisa que é importante destacar do livro, é que o livro é baseado nos lugares. Cada capítulo é ancorado num espaço físico. Porque eu acho que é o espaço físico onde que a cena realmente acontece. Então, por exemplo, você pode ter a música, você pode ter os artistas, você pode ter os fãs. Mas se você não tem o lugar onde todo mundo se encontra, aquilo realmente não é uma cena, né? Então a cena precisa do espaço físico. Então eu optei por fazer esse link aí, esse destaque dos espaços nos capítulos. Eu acho que mudou um pouco a dinâmica, né, os hábitos das pessoas, sei lá, vou falar um pouco mais de São Paulo, mas eu acredito que isso está acontecendo em muitos lugares. Nessa época que eu retrato no livro, então tinha muita coisa do clube, né, então assim, você ia toda semana no mesmo clube, ou tinha, sei lá, 2 ou 3 clubes onde as pessoas frequentavam, e às vezes não importava muito quem estava tocando, mas assim, você sabia que até um DJ bom, e você sabia que você ia encontrar pessoas com afinidade lá. Então as pessoas iam toda semana. E isso acaba fortalecendo uma comunidade, eu acho, né? Em São Paulo, nos anos 2010 em diante, acabou fortalecendo mais tipo, as labels das festas, né? Que fazia cada vez num lugar diferente. Mas não sei, hoje em dia está um pouco estranho, eu acho, porque você quase não tem as festas e quase não tem os clubes fixos, né? Então, sei lá, você tem espaços hoje de cada vez é uma noite bastante diferente, enfim, né? Eu acho que é um pouco diferente, eu acho que perde um pouco, né? Eu acho que foi importante para construir a comunidade e a cena ter esses espaços regulares, né? Toda semana você tinha alguma coisa acontecendo lá. Pô, a curadoria não tem festa legal sem curadoria, né? Curadoria é pesquisa, né? Pesquisa é super importante, né? E a curadoria é o que monta as peças ali para o todo fazer sentido, né? Então, a sequência dos DJs, qual DJ vai funcionar melhor a qual hora, ou às vezes combinações, né? Sei lá, se você vai fazer vários back-to-back, quem que pode dar uma liga interessante. O festival também, né? Tem toda a dinâmica dos horários do festival. Eu acho que curadoria é uma coisa muito básica, assim, né? Que eu acho que talvez poderia ser mais valorizada. Talvez não seja tanto. Bom, estou recebendo feedbacks incríveis por causa do livro, tanto de pessoas que viveram as histórias que estão no livro, que estão resgatando memórias pessoais e às vezes na história não está no livro, mas fez ela lembrar. E tem gente que escreveu tipo emocionada, né? Nossa história está aqui, né? Finalmente registrada. Mas eu também tenho recebido muito feedback de gente que não viveu. Inclusive, eu quando escrevi o livro pensei muito que ele teria que ser acessível para todo mundo. Então é gente que não viveu, mas está assim, descobrindo como que era. Tipo, se transportando para os anos 90, para as raves, para os clubes da época.
E entrando nessa viagem, nessa viagem que no tempo, mas que também fazendo conexões com o que tinha lá, com o que acontece hoje. Então isso é super gratificante. Eu acho que o desafio, na época assim, que eu comecei a discotecar profissionalmente, era fazer o som ser entendido, né? Porque, no caso, eu tocava bastante techno acelerado, acid techno, um pouco de trance também. Isso era tudo muito novo na época, né? Então, para muita gente era estranho, era muito rápido, era muito agressivo. Então, acho que o primeiro desafio era esse, assim, né? Fazer o som ser aceito e também começar a construir a comunidade em torno desse movimento, das festas, desse som. Que eu acho que é uma coisa sempre fundamental, assim, né? Para qualquer DJ, qualquer artista conseguir construir essas conexões com as pessoas e formar uma espécie de uma comunidade, né? Formar um público para aquilo. E a partir daí eu fui tocar em muitos lugares no Brasil e tal, e alguns lugares tinha muito estranhamento mesmo, né? Era um som que não era entendido. Eu acho que eu diria que foi o maior desafio. E eu acho que eu também sempre fui atrás de vários movimentos sonoros. Então acho que tem um desafio da renovação também, para qualquer DJ que está há muito tempo, né? Como manter a sua essência, mas também não ficar preso ao que você tocava, sei lá, 5 anos atrás, 10 anos atrás. Acho que isso é um desafio, mas eu gosto desse desafio. Eu gosto de pesquisar música, então acho que é uma coisa que é estimulante também. Uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo que é DJ, assim, é também ter repertório, né? Então, assim, hoje em dia eu toco em vários lugares diferentes. Então, eu posso tocar numa festa, que aí eu vou tocar um som mais de pista, mas aí eu vou tocar às vezes no listening bar, toca só com vinil, aí música brasileira, sei lá, anos 80, soul, funk, aí é outro repertório. Aí eu vou tocar, sei lá, no Fazano Hotel, que aí toca uma coisa bem acessível, house. Mas acho que tudo dá para você tocar mantendo a sua verdade. Não fazendo tipo, vou tocar o que o cara tá pedindo só porque é o cliente que tá pedindo, sabe? Eu acho que dá pra... Isso acho um desafio bem legal, na verdade. Acho que o DJ que fica muito preso, assim, numa coisa... Primeiro que ele vai ter menos gig, né? Pra começar. Mas eu acho que... Porra, eu gosto de música, né? Então, eu gosto de vários tipos de música. Então, acho que faz sentido ter várias pesquisas também. Não, eu acho que hoje é bem melhor. Hoje é bem melhor, porque nos anos 90 era terrível, né, esse lado, assim, as pessoas... No começo, sei lá, meio dos anos 90 era uma coisa mais... tinha uma amplitude maior, mas começou a segmentar loucamente, assim, a partir do House Club também, que é um after histórico ali, começou a galera... Aqui só toca techno. Daí tinha as festas, só tocava house. E aí depois veio a galera do trance, e aqui só toca trance. E as raves começaram a dividir, tinha rave de techno e rave de trance. E aí dentro do techno tinha a rave de hard techno, aí só toca hard techno. A rave de techno de Detroit e assim por diante, entendeu? Então começou a nichar. E pra mim isso foi um dos negócios que ajudou a desandar a cena da época. Porque começou a excluir muita gente, né? Se vira uma coisa de exclusão. Tipo, uma coisa purista, chata pra caralho, na verdade. Né? Você não admite, aí não pode ter um vocal. Eu lembro que era doido, tem uma fala do Patife no livro, quando ele foi lançar o Samba Sim, né? Que é uma música que foi um primeiro hit dele, acho que o maior hit dele até. E aí ele fala que ele falou pro Chester, que produzia com ele, assim, eu vou lançar uma música com vocal, e vocal em português. Aí o Chester falou, você tá doido, você não vai lançar isso, porque isso não vai dar certo. Tipo, primeiro ele achava que não tinha que ter vocal, e vocal em português muito menos. E pra você ver como era fechada a parada, entendeu? Isso no drum and bass. Mas ele ainda bem que ele não escutou, né? Deu super certo. Poxa, eu não sei direito o que eu vou tocar, pra ser bem sincero. Eu separei um monte de coisa. Acho que vou começar nos BPM mais baixos, 110, vou sentindo. Aí vou misturar. Vai ter house, vai ter um pouco de música brasileira. Vai ser uma pegada mais eletrônica em geral, assim, né? Mais tipo house, música brasileira, algumas coisas mais antigas, assim, talvez um pouco de anos 80, boogie, não sei, vamos sentir na hora, vamos ver o que vai. E aí vai subindo, né? Quando chegar meia-noite a gente já tá no 130 BPM, eu acho.
Bom, galera, então esse aqui é o meu livro, né, o Batistaca, como DJs, Drag Queens e Clubbers Salvaram a Noite de São Paulo. Saiu pela Editora Veneta. Dá para comprar tanto no site da Editora Veneta como nas lojas, livrarias online. E aí umas livrarias físicas também tem. E tem a versão em Kindle também. Pra quem não quiser o papel, dá para comprar em Kindle, em versão digital. E, bom, esse livro aqui foi um fruto de 7 anos de trabalho, muitas entrevistas, muitas noites mal dormidas. Então, é um registro assim, que eu estou bastante feliz com ele. Espero que quem compre e leia goste bastante. E estou agradecido bastante ao pessoal do Gris Bar por ter proporcionado esse lançamento, né, com essa vista absurda. Melhor vista até agora de lançamento que eu fiz. Então é isso, gente. Valeu demais.